Nascido em um mundo onde heróis são destinados, não criados, estou sobrecarregado com uma habilidade amaldiçoada que me marca como fraco e insignificante aos olhos de todos ao meu redor. Rejeitado e desprezado pela sociedade, sou inesperadamente concedido uma rara segunda chance na vida. E com essa oportunidade, estou decidido a embarcar em um caminho de redenção, determinado a provar que até mesmo alguém como eu pode ascender as fileiras de um verdadeiro herói. Esta história começa comigo, ferido e quebrado, parado à beira de um penhasco, culpando-me por ser tão fraco. Encontro alívio ao saber que este finalmente será o fim. A um se joga da beira, questionando se sua vida alguma vez teve significado. Enquanto o vento passa por ele, ele reflete sobre seus fracassos, lamentando como nunca conseguiu realizar nada. Em seus últimos momentos, ele pensa na maneira cruel como foi tratado, convencido de que sua vida foi a pior. As pessoas o viam como nada além de lixo, e agora ele morrerá como sempre pensaram dele, como um lixo. Algum tempo antes, vemos um guerreiro lutando contra um monstro rato gigante. Ele luta habilmente, mas fica impaciente enquanto sua parceira maga demora para completar um encantamento. Mas quando ela finalmente lança Fireball, ela aniquila a fera em uma explosão de fogo. Com a luta terminada, o guerreiro chama arrogantemente o coletor de lixo da equipe, que acaba sendo tentando manter um pouco de dignidade, insiste que seu nome não é coletor de lixo, mas ele tropeça, provocando risadas de seus companheiros de equipe. A maga zomba dele, dizendo que deveriam ter pena dele, pois ele não pertence à alta classe comum como eles. Em vez disso, ela cruelmente o rótula como lixo da classe comum inferior. A pede desculpas por tropeçar, culpando a carga que está carregando, mas Zoe, o guerreiro, o repreende para se apressar e avaliar a besta. Neste mundo, a ocupação de A é de avaliador da classe comum inferior, uma posição no nível mais baixo da hierarquia da sociedade. Aqui, a deusa da luz atribui empregos ao nascer, enquanto a deusa das trevas concede habilidades. Habilidades podem ser aprimoradas por meio de treinamento, mas empregos são herdados e imutáveis, passados de geração em geração dentro das famílias. Os empregos se dividem em 3 níveis. No topo está o nível raro, reservado para indivíduos excepcionalmente talentosos, como estrategistas militares e comerciantes ricos. O nível médio, que é altamente comum, inclui lutadores como espadachins e magos, assim como pessoas como os companheiros de Oi e Jolene. Na base está o nível comum inferior, que consiste em camponeses, trabalhadores e avaliadores considerados incapazes de combater. Normalmente, as crianças herdam os empregos de seus pais, mas perdeu seus pais cedo e não pôde seguir seus passos. Sem um ofício familiar para continuar, ele escolheu se tornar um aventureiro, sonhando com riqueza e sucesso. No entanto, a realidade destruiu esses sonhos, deixando-o preso em um papel que ninguém respeita. Usando sua habilidade de avaliação, examina o rato gigante, descobrindo que ele tem uma classificação F para raridade, o menor nível possível. No entanto, seus inzers têm classificação D, tornando-os um pouco mais valiosos. Lutando para arrancar o dente, pede ajuda a Zoe. Insultado pela mera ideia, Oi declara que nunca tocaria em um rato imundo. Jolene intervém para lembrar-a de que lidar com lixo é o trabalho do coletor de lixo. Oi fica cada vez mais irritado com atirando-lhe uma pedra quando ele ousa encará-lo. A frustração atinge seu auge quando Zoe chuta-a no chão, afirmando sua dominância. Jolene friamente dá uma lição de moral em dizendo que ele deveria ser mais grato, já que são eles que o protegem. Sem outra opção, engole seu orgulho e pede desculpas, sabendo muito bem que a justiça não existe neste mundo. Enquanto continua avaliando o rato, seus companheiros de equipe o zombam sem parar. Jolene despreza a tarefa repulsiva, incapaz de esconder seu desdém. Quando alcança a boca do rato, seus comentários triviais e condescendentes o atingem em cheio. Só pode concordar com eles, sabendo que seu único valor está em extrair materiais de monstros, um trabalho que não parece muito diferente de revirar lixo. Oi, nunca perdendo a chance de humilhá-los, omba de que só está na equipe porque Zoe se recusa a sujar sua bolsa mágica com partes nojentas de monstros. Ele o provoca, chamando-o de garoto coletor de lixo, e ordena que ele se apresse para que possam seguir em frente. Sem poder resistir, suporta a humilhação porque sua sobrevivência depende disso. Para alguém como ele, revirar sujeira é o único caminho para continuar vivo. Pouco depois,
Oi avista o cadáver de um cão infernal e mal consegue conter sua empolgação. Sem perder tempo, ele manda colher suas partes. Mas a hesita de acordo com as informações da guilda, cães infernais nem deveriam estar nesta masmorra. Como sempre, Oi ignora as preocupações de A, gritando para ele parar de pensar e começar a trabalhar. Os dois começam a rir, fantasiando sobre quanto dinheiro ganharão com os espólios. A relutantemente avalia o cão infernal, descobrindo que suas partes têm raridade B, e começa a desmontá-lo. Mas antes que possa terminar, Oi percebe outro cão infernal próximo e exige alegremente que a cuide dele também. Desta vez, a congela de medo, seus instintos lhe dizem que algo está terrivelmente errado. De acordo com o mapa da guilda, deveria haver apenas um único corredor ali, mas a realidade o contradiz. Oi, no entanto, ignora suas preocupações, alegando que o mapa deve estar simplesmente errado. A insiste que é um mau presságio e pede ao grupo que saia. Oi se irrita, dizendo para ir embora se está tão assustado. Cansado do que chama de insubordinação, Oi ameaça expulsá-la na hora. Ele aumenta as apostas, declarando que, se a não obedecer às ordens, nem sequer o pagará pelo trabalho que já fez. Diz a ele que está à sua última chance de mudar de ideia. Preso em uma situação sem saída, A não tem escolha a não ser obedecer porque seu trabalho de baixo nível faz dele um companheiro de equipe indesejável. E encontrar outro grupo disposto a aceitá-lo seria quase impossível. E por mais que ele despreze Zoe e Jolene, permanecer com eles é sua única opção para sobreviver. Cheio de fúria e frustração, A engole seu orgulho mais uma vez, dolorosamente ciente da dura verdade de que a vida nunca será justa para ele. Mais tarde, Oi fica extasiado quando eles tropeçam em um monte de cães infernais mortos. No entanto, fica profundamente preocupado, questionando o que poderia ter derrubado monstros de nível tão alto. Se fossem aventureiros, teriam coletado os itens valiosos. Oi, sem vontade de pensar muito, descarta a preocupação. Mas a fica horrorizado quando percebe vários cães infernais vivos nas proximidades. Os dois idiotas finalmente percebem o perigo em que estão, e a deduz que a matilha provavelmente estava brigando por comida. Jolene entra em pânico e admite que eles não conseguiriam derrotar nem mesmo uma dessas feras, então decidem fugir. Mas escapar parece impossível, e Zoe bola um plano sinistro. Com malícia nos olhos, ele ordena que Jolene lance um feitiço de paralisia em A. A fica horrorizado, implorando para ela, mas Jolene relutantemente concorda, pedindo desculpas enquanto explica que ainda não está pronta para morrer. Ela lança o feitiço, imobilizando-a, e então diz que, se ele tiver sorte, a paralisia pode passar a tempo de ele escapar. Oi, sem demonstrar remorso, pisa em A e cruelmente declara à matilha que o jantar está servido. A está indefeso e só pode assistir em terror enquanto eles o abandonam. Seus fracos pedidos de ajuda não são atendidos, e a matilha desce sobre ele, rasgando sua carne. A dor excruciante quebra a paralisia, permitindo que A1 se defenda. Em desespero, ele joga sua bolsa, derramando maçãs que distraem as feras por tempo suficiente para que ele escape. Mancando o mais rápido que seu corpo ferido permite, A fica horrorizado ao descobrir que seus traiçoeiros companheiros bloquearam a saída. Percebendo que foi encurralado, ele avista outro corredor e o segue, apenas para descobrir que leva a um beco sem saída. Atrás dele, os rosnados dos cães infernais ficam mais altos. A fica com duas opções possíveis: pular do penhasco ou ser dilacerado. Nesse momento, A1 ri amargamente, culpando seu nascimento como um humilde avaliador por seu destino miserável. Ele se tornou um aventureiro na esperança de mudar sua vida, mas tudo o que encontrou foi zombaria e traição. Apesar de se curvar aos zombadores, ainda foi abandonado. Ele culpa sua habilidade de avaliação por sua desgraça, mas começa a se perguntar se ela realmente é culpada ou se o próprio mundo é quem deve ser culpado. Então, em um raro momento de clareza, A1 percebe a dura verdade. Ele é o único culpado. Ele passou a vida culpando seu trabalho, suas circunstâncias e todos os outros, enquanto fugia e colocava limites em si mesmo. Infelizmente, é tarde demais, mas A1 percebe que sua fraqueza é culpa dele mesmo. Ele então salta, ecoando suas palavras anteriores: foi tratado como lixo, e agora morrerá como lixo. Momentos depois, acorda em um lugar desconhecido, seu corpo inconsciente tendo sido transportado para outro lugar. Uma mulher misteriosa se aproxima dele e gentilmente beija sua testa.
Quando ele desperta, fica atordoado ao perceber que está vivo, com todos os seus ferimentos de alguma forma curados. Levantando-se, ele nota uma árvore enorme nas proximidades, cercada por imponentes paredes de água. Intrigado, ele usa sua habilidade de avaliação em uma gota caída da árvore. Os resultados o deixam sem palavras, pois é uma gota da árvore do mundo. Avaliando a própria árvore, ele confirma que se trata, de fato, da lendária árvore do mundo, uma revelação que o choca, pois sempre pensou que fosse apenas um mito. A lenda fala de um tempo em que o mundo tinha uma única árvore do mundo. Ela fornecia a mana que as pessoas respiravam da atmosfera e convertiam dentro de seus corpos para usar magia. Supostamente, a árvore do mundo murchou há muito tempo, deixando os estudiosos intrigados sobre como a mana ainda existe. Alguns teorizam a existência de outras árvores do mundo, mas, apesar de exaustivas explorações na superfície, nenhuma jamais foi encontrada. Agora tudo faz sentido. Ninguém nunca pensou em procurar tão fundo em uma masmorra obscura. Conclui que a árvore deve ter salvado sua vida. Inclinando a cabeça, ele sinceramente agradece. Mas, naquele momento, ele ouve uma voz fraca nas proximidades. Olhando ao redor, não encontra ninguém e decide ignorá-la. Ele também fica surpreso com a ausência de monstros na área. Diante da incerteza de sua situação, começa a ponderar seu próximo passo. Ele sabe que seus traiçoeiros companheiros não mandarão ajuda e, sem comida ou suprimentos, tem poucas opções. Determinado a sobreviver, decide seguir em frente. Com um último olhar, ele agradece à árvore do mundo novamente antes de continuar rumo ao desconhecido. À medida que avança, a misteriosa garota de antes aparece, observando-o com preocupação. Este é claramente um território desconhecido, pois nada corresponde ao mapa da guilda. Fica cada vez mais ansioso, temendo que monstros ainda mais fortes que os cães infernais possam estar à espreita por perto, afinal, aqueles monstros já o machucaram gravemente. Mas, apesar de seus medos, ele se recompõe, determinado a seguir em frente. Sua experiência de quase morte o mudou, e ele promete nunca mais impor limites a si mesmo. Armado apenas com uma pedra, navega cautelosamente pela masmorra. Para sua surpresa, ele não encontra monstros, um alívio que lhe permite se concentrar apenas em encontrar uma saída. Mas o pesadelo está longe de acabar. Do nada, algo corta a orelha de Aon. A dor é excruciante enquanto ele tenta recuperá-la, mas antes que consiga, seus dedos são decepados por outro ataque. Em pânico, ele usa sua habilidade de avaliação em seu atacante e fica horrorizado ao descobrir que é um gremlin de rank S. A criatura ataca novamente, dilacerando-o, e se lembra dolorosamente de que saber o rank de um oponente não o torna forte o suficiente para enfrentá-lo. Então tenta desesperadamente fugir, mas o gremlin o domina. Assim que ele se prepara para o golpe final, a criatura de repente congela, tremendo de medo. A observa, incrédulo, enquanto o gremlin é esmagado. Seu horror só aumenta ao ver a causa, um urso da morte de rank S. A colossal besta não perde tempo e rasga o rosto de destruindo um de seus olhos. Quando o urso começa a esmagá-lo, se resigna à morte. Mas, antes do fim, um garoto misterioso aparece, intervindo para salvá-lo. O garoto, claramente irritado, resmunga sobre ter sido implorado por uma garota para ajudar Aon. Ele deixa claro que não está fazendo isso por bondade e diz para não ter a ideia errada. Sente suas forças se esvaindo e perde a consciência. Quando desperta, está novamente ao lado da árvore do mundo. Ele então fica chocado ao perceber que seu olho destruído foi substituído e que todos os seus ferimentos foram curados mais uma vez. Quando se senta, ele finalmente vê a misteriosa garota que o observava o tempo todo. Sua beleza o deixa sem palavras, a ponto de compará-la aos elfos dos contos de fadas, enquanto ela lhe oferece um sorriso gentil. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. A luta para entender o que está acontecendo quando uma mulher aparece atrás dele e exige que ele demonstre a devida gratidão e beba o chá que Yuri fez para ele. Olha ao redor, confuso, e finalmente percebe Yuri segurando uma xícara de chá, oferecendo-a com um sorriso tímido. Hesita, desconfiado do que o chá pode conter. Mas antes que ele possa recusar, a mulher,
Úrsula força-o a engolir. Para sua surpresa, o chá tem um sabor incrível, então a elogia Yuri, que sorri radiante de felicidade. A acha ainda mais fofa quando ela sorri assim. No entanto, Úrsula o avisa com um olhar mortal que apagará completamente sua existência se ele ousar ter um único pensamento inapropriado sobre Yuri. A rapidamente concorda, levando a ameaça muito a sério. Seguindo em frente, a pergunta se foram as duas que o salvaram do urso da morte. Úrsula debocha, dizendo que não tem interesse em proteger um humano fedido como ele, mas Yuri implorou para que ela intervisse, deixando-a sem escolha. A se sente grato e agradece a Yuri por se importar com ele. Yuri cora de vergonha, mas seu momento de timidez dura pouco, pois Úrsula interpreta mal seu tom como flerte. Ela dá um chute rápido no rosto dele, seguido de pisões, acusando-o de estar dando em cima de sua filha. Enquanto a se recupera, ele fica chocado ao descobrir que Úrsula é a mãe de Yuri. Úrsula o corrige, explicando que, na verdade, ela é a guardiã de Yuri, um papel que desempenha desde que Yuri plantou suas raízes nesta floresta. Yuri pode parecer humana, mas, na verdade, ela é o espírito desta árvore do mundo, uma das 9 que existem no mundo. O dever de Úrsula é proteger Yuri de qualquer ameaça. A fica impressionado ao descobrir que Yuri é o espírito da árvore do mundo, mas isso faz sentido para ele, já que a acha tão bonita. Infelizmente, o elogio envergonha Yuri novamente, o que fazendo com que Úrsula chute-a de volta ao chão, acusando-o de olhar para Yuri com olhos lascivos. Pedindo desculpas profusamente, a tenta seguir em frente, mas de repente se lembra de algo ele ainda consegue ver, apesar de ter tido seu olho arrancado pelo urso da morte. Úrsula explica que o curou usando as lágrimas da árvore do mundo, que possuem propriedades curativas notáveis. No entanto, nem mesmo as lágrimas puderam regenerar seu olho esmagado. Em vez disso, Yuri ofereceu altruisticamente uma parte da árvore do mundo para criar um novo olho para A, permitindo que ele voltasse a enxergar. A expressa sua profunda gratidão mais uma vez, mas a curiosidade o vence. Ele pergunta a Yuri por que ela estava tão preocupada com ele, se mal se conheciam. Yuri explica que foi porque ele a agradeceu quando caiu neste lugar. Embora seja raro as pessoas virem parar aqui, alguns incidentes já aconteceram, nos quais indivíduos caíram para sua perdição. Yuri sempre os salvava, mas nenhum jamais a agradeceu. Pelo contrário, assim que percebiam que ela era a árvore do mundo, exploravam-na egoisticamente coletando sua água, arrancando seus galhos e folhas para vender e lucrar. No entanto, foi a primeira pessoa a tratá-la com respeito genuíno, o que fez com que ela gostasse dele. Apesar do carinho de Yuri por A, Úrsula intervém, lembrando-os de que ele não deveria estar ali e insistindo para que ele parta imediatamente. Yuri implora a Úrsula para não mandá-la de volta para a masmorra, sabendo que ele certamente morrerá. Úrsula, no entanto, permanece indiferente, dizendo que o que acontece com A não é problema dela. Yuri, desesperada para salvá-lo, implora a Úrsula que encontre uma maneira de garantir seu retorno seguro. Infelizmente, Úrsula explica que está de mãos atadas. Como guardiã da árvore do mundo, ela não pode se afastar muito de Yuri e também ressalta que magia de teletransporte não funciona nesta masmorra. Devastada pela falta de opções, Yuri começa a chorar. Ao ver suas lágrimas, Úrsula finalmente cede e propõe uma alternativa. Ela declara que treinará pessoalmente até que ele seja forte o suficiente para sair da masmorra sozinho. Yuri, aliviada e grata, agradece a Úrsula por concordar em ajudar. Tomado por gratidão e alegria, abraça as duas com força. No entanto, Úrsula rapidamente o afasta, irritada com a demonstração de afeto. Se recompondo, Úrsula avisa-a que seu treinamento será infernal, do tipo que apenas um dos maiores sábios do mundo pode proporcionar. Ela deixa claro que não tolerará preguiça ou esforços pela metade. A jura solenemente dar o seu melhor. Quando Úrsula o leva para fora para iniciar o treinamento, A começa a se sentir inquieto enquanto ela se afasta para se preparar. Ele se pergunta nervosamente se a ideia dela de treinamento pode envolver jogá-lo diretamente em batalha contra monstros sozinho. Nesse momento, Úrsula informa-a de que espera que ele lute contra monstros por conta própria, pois é a maneira mais rápida de ele aprender. Para sua primeira tarefa, ela aponta para um gremlin à distância e diz para ele começar por ali. Mas o problema é que A não consegue ver nada. Úrsula lembra a ele que seu olho esquerdo foi substituído por um pedaço da árvore do mundo, incentivando-o a tentar usá-lo. Ainda assim,
Mesmo com seu olho espiritual, a só vê escuridão. Úrsula explica que a não tem consciência suficiente para utilizar totalmente o potencial do olho espiritual. Refletindo sobre como perdeu seu olho original e como Yuri o ajudou a restaurá-lo, a se concentra profundamente. Quando abre os olhos novamente, o mundo parece mais brilhante e claro do que nunca. Agora, ele finalmente consegue ver o Gremlin espreitando ao longe. Úrsula anuncia que é hora de começar o treinamento e, sem aviso, joga uma pedra no Gremlin, provocando-o a avançar contra eles. Ela diz a que sua primeira tarefa é desviar de seus ataques em alta velocidade. A entra em pânico, dizendo que é impossível porque o Gremlin é rápido demais para ele acompanhar. Úrsula ignora suas reclamações, dizendo para ele usar sua habilidade de avaliação para analisar os movimentos do monstro. Cético, a relutantemente tenta e, para sua surpresa, a habilidade de avaliação destaca os padrões de ataque do Gremlin em tempo real. No entanto, saber onde os ataques vão atingir é inútil se ele não desviar de fato. Quando o Gremlin o corta, Úrsula ativa uma barreira para interromper a batalha. Em seguida, ela pega um frasco de gotas da árvore, emprestadas de Yuri, e despeja sobre a orelha cortada de A. Depois que se regenera, ela o avisa para levar isso a sério, pois ferimentos repetidos apenas prolongarão seu sofrimento. Com a barreira desativada, o Gremlin retoma seu ataque, mas desta vez, a se abaixa no momento certo para evitar o golpe. Após uma semana de treinamento exaustivo, a finalmente aprendeu a antecipar os movimentos do Gremlin e desviar de seus ataques todas as vezes. Orgulhoso de seu progresso, anuncia a Úrsula que dominou completamente a técnica. No entanto, sua confiança o torna descuidado, pois o Gremlin se aproxima sorrateiramente por trás e corta suas costas, pegando-o de surpresa. Rindo da dor dele, Úrsula ergue outro escudo ao redor deles para que possam fazer uma pausa. Embora goste de vê-lo sofrer, ela admite que ele se saiu bem e diz que ele passou no primeiro teste. Agora é hora da próxima lição e Úrsula informa a que ele precisa derrotar o Gremlin. A está disposto a tentar, mas logo aponta que sem um trabalho de combate, matar um monstro de classe S é impossível para ele. Úrsula antecipou isso e explica que, embora realmente fosse impossível com as suas mãos nuas, ele não precisará depender delas. Ela revela que fez uma espada especial para ele. Úrsula acrescenta que não queria fazer a espada ela mesma, mas Yuri se deu ao trabalho de quebrar um dos seus galhos para fornecer os materiais, tudo porque ela queria ajudá-lo. A fica profundamente comovido que Yuri teria suportado tanta dor por causa dele, jurando fazer bom uso da espada. Ele a agradece sinceramente. Com isso, Úrsula derruba a barreira e deixa enfrentar o Gremlin sozinho. Ele corre em direção à criatura, mas ela desvia sem esforço do seu primeiro golpe. Úrsula não está impressionada e zomba dele, dizendo que ele nunca vai acertar o Gremlin se continuar balançando tão devagar. A sabe que ela está certa e tenta uma nova tática, prevendo o caminho do Gremlin e cronometrando seu ataque para quando ele se aproximar. No entanto, o Gremlin facilmente pula sobre sua lâmina, provando que é inteligente o suficiente para evitar movimentos previsíveis. Percebendo que precisa de uma estratégia melhor, a decide levar sua habilidade de avaliação mais longe. Em vez de simplesmente prever os movimentos do Gremlin, ele foca em analisar cada detalhe do seu ataque. Ele se aprofunda, ativando o que ele chama de superavaliação. Enquanto o Gremlin o ataca, de repente, a criatura parece congelada no tempo. Mas, na realidade, os olhos espirituais já estão avaliando seus movimentos tão rapidamente que parece em câmera lenta. Com uma visão tão clara do ataque do Gremlin, a se prepara calmamente e acerta um golpe limpo, acertando-o na cara e derrotando-o. A está extasiado por derrotar seu primeiro monstro, mas Úrsula interrompe sua celebração, lembrando-o de que isso é apenas o começo. Para a próxima fase do treinamento, Úrsula dá a tarefa de derrotar mais de uma dúzia de Gremlins. A se sente confiante após seu sucesso, então começa imediatamente o trabalho. Após várias horas cansativas de batalhas, a finalmente termina de derrubar todos os Gremlins. Exausto, mas orgulhoso, ele se vira para Úrsula, esperando elogios merecidos. No entanto, ela descarta sua realização, dizendo que esse nível de desempenho deveria ser normal para alguém que pode aproveitar o poder de uma árvore do mundo. Ainda assim, ela reconhece seu progresso constante e decide que ele está pronto para o próximo passo. Úrsula então instrui a avaliar a habilidade do Gremlin e fazê-la sua.
A fica confuso e protesta que a avaliação só fornece informações sobre habilidades, e não permite que ele aprenda elas. Úrsula explica que os humanos normalmente aprendem habilidades por meio de prática constante, mas com seus olhos espirituais, a deveria ser capaz de ver não apenas as informações, mas também a experiência vinculada à habilidade. Isso lhe permite adquiri-la instantaneamente. Então, curiosamente decide tentar e avalia a habilidade de movimento de alta velocidade do Gremlin. Assim que faz isso, uma dor de cabeça enorme o sobrecarrega, enquanto uma quantidade enorme de informações inunda sua mente. Caindo de joelhos de dor, ele luta para suportar a sobrecarga. Mas, quando a dor de cabeça finalmente diminui, ele percebe que adquiriu com sucesso a habilidade do Gremlin. Ele fica incrédulo por ter aprendido a habilidade tão rapidamente. Para testá-la, começa a correr pelo corredor da masmorra, surpreso com a rapidez com que está se movendo. Mas há um problema sério: seu corpo não está acostumado a se mover a essas altas velocidades. Em segundos, o esforço rasga todas as fibras musculares de seu corpo, deixando-o dobrado em agonia. Úrsula calmamente alcança-o, despejando algumas gotas da lágrima da árvore do mundo sobre seu corpo quebrado para curá-lo. Ela então explica que, se seu corpo não consegue lidar com a força da habilidade agora, a única solução é continuar praticando até que ele se adapte. Ela então começa uma intensa rotina de treinamento onde a usa repetidamente a habilidade até que seus músculos se rompam, e ela o cura mais e mais vezes. Isso continua até que o corpo de A finalmente pare de se quebrar sob a pressão. Seus músculos ficam mais fortes e ele agora pode usar a habilidade completamente sem se machucar. Sentindo-se confiante, A se pergunta se finalmente está pronto para desafiar o Urso da Morte. Úrsula dá uma risada diante de sua confiança excessiva, avisando-o de que, mesmo com seu progresso atual, ele ainda seria demolido se tentasse enfrentar a besta agora. Ela então aponta que, embora a velocidade e agilidade já tenham melhorado, ele ainda carece do poder de ataque necessário para enfrentar inimigos mais fortes. Para corrigir isso, ela lhe oferece a oportunidade de copiar uma de suas próprias habilidades. A fica empolgada e pergunta ansiosamente qual é a habilidade dela. Úrsula responde casualmente disparando uma bola de fogo contra ele. Ela explica que sua habilidade, descartar encantamento, permite que ela lance magia sem precisar de um cântico. A fica imediatamente impressionado, pensando que é uma habilidade incrivelmente poderosa. Ele está ansioso para aprender, mas Úrsula acrescenta uma condição: ele deve avaliar a habilidade enquanto desvia de uma de suas bolas de fogo, porque ela acha engraçado. Então, enquanto Úrsula dispara outra bola de fogo, avalia o ataque dela no meio do voo, adquirindo com sucesso a habilidade de descarta encantamento. No entanto, ele falha em desviar a tempo e é atingido de frente pela bola de fogo, desabando em agonia. Úrsula o cura mais uma vez, e a começa a treinar para lançar magias sem encantação. Como a não tem uma classe voltada para magia, suas reservas de mana são terrivelmente baixas, e ele esgota sua energia após apenas alguns feitiços. Mas, felizmente, as lágrimas da árvore do mundo não só o curam, mas também reabastecem sua mana enquanto aumentam ligeiramente sua capacidade mágica a cada vez. No entanto, dominar a técnica ainda exigirá muita prática. Depois de 2 semanas de treinamento rigoroso, A finalmente atinge uma grande conquista. Ele se torna capaz de lançar magias de nível médio e consegue até lançar mais de 1000 bolas de fogo simultaneamente. Com sua habilidade aprimorada de avaliação, novas habilidades e poder bruto, Úrsula decide que A finalmente está pronto para enfrentar outro Urso da Morte. Enquanto A se prepara para confrontar o monstro, ele se sente nervoso pela luta. Mas Úrsula o tranquiliza, dizendo que, se ele aplicar tudo o que aprendeu, a batalha será administrável. Então, quando o Urso da Morte avança, suas garras se aproximam de A com precisão mortal. Usando sua avaliação, A lê seus movimentos e contra-ataca com o feitiço Corte da Asa a Queima-Roupa. O ataque acerta diretamente o urso, causando danos significativos, embora não o suficiente para matá-lo. O urso ruge de fúria, mas A não dá a ele uma chance de se recuperar. Ele começa imediatamente a bombardear o monstro com bolas de fogo, uma após a outra, até que a besta finalmente seja derrotada. Enquanto ele fica sobre o monstro caído, A fica chocado com o quão fácil a luta foi. Por um momento, ele se pergunta se o Urso da Morte sempre foi tão fraco. Mas a verdade é que A se tornou incrivelmente forte.
Vendo que agora exala confiança e é capaz de enfrentar monstros poderosos, Úrsula decide que seu treinamento finalmente está completo e diz a ele para sair da masmorra. Mas antes de partir, a volta à árvore do mundo para se despedir de Yuri e agradece a ambas, ela e Úrsula, por ajudá-lo a se tornar, bem, menos patético. Como um presente de desculpas, Úrsula entrega os restos do núcleo espiritual da árvore do mundo, uma pedra verde semelhante à usada para criar seu olho esquerdo prostético. Com um núcleo extra em mãos, a poderia criar um olho de reserva para casos de emergência. No entanto, ele hesita em aceitá-lo, sentindo-se confuso. Se uma pedra verde faz parte do núcleo da árvore do mundo, isso não significa que seja essencial para a existência de Yuri. Úrsula não oferece muita explicação, simplesmente tranquilizando-a de que Yuri ficará bem. Ela também esclarece que ele não ficará com a pedra para sempre, revelando com superioridade que colocou um feitiço nela para garantir que a pedra retornará a ela assim que ele morrer. Como a provavelmente nunca usará o núcleo como pretendido, Úrsula decide torná-lo útil para ele imediatamente, anexando-o ao seu olho espiritual, evoluindo-o para uma forma divina. Quando abre seu olho espiritual recém-atualizado, ele percebe que Yuri não está mais à vista. Desesperado, ele começa a chamar seu nome e procurar por ela, apenas para Yuri reaparecer momentos depois, surgindo de seu agora olho divino. Úrsula então revela a verdade: ela transplantou o núcleo da árvore do mundo da vida para o olho de Aon. Como Yuri é a personificação da árvore da vida, ela agora residirá dentro de seu olho daqui para frente. Antes de Aon conseguir entender completamente que foi enganado para ter um relacionamento vitalício com Yuri, ela alegremente muda de assunto. Alegremente, Yuri explica o quão útil ela será para ele agora, afirmando que poderá curá-lo sempre que ele quiser, quantas vezes for necessário. E, apesar da ridicularidade de tudo isso, a relutantemente admite que ter uma Vaffer todo-poderosa morando em seu globo ocular não é totalmente um mau negócio. No entanto, ainda verifica com Úrsula para garantir que ela está bem com esse arranjo, perguntando se ela realmente está bem sendo separada de sua preciosa filha. Ao ouvir essa pergunta ridícula, Úrsula chuta-a no rosto, esfregando seu pé contra sua cabeça para fazê-lo sentir a profundidade de sua irritação. Ela declara com raiva que não há como ela deixaria sua preciosa filha com um fraco ignorante como ele. A única razão pela qual ela está permitindo que Yuri vá é porque, desde que Yuri nasceu, ela tem se sentido sozinha, presa em um lugar e nunca teve a chance de fazer amigos. Sendo a mãe responsável que é, Úrsula quer que Yuri experimente o mundo pelos olhos de Aon e viva a vida jovem que ela nunca teve. Com toda a sinceridade que consegue reunir, promete que cuidará bem de Yuri e garantirá que ela seja feliz. Com isso, Úrsula, relutante, oferece a um verdadeiro presente de despedida. Ela lança um crest em sua mão direita, concedendo-lhe a habilidade de armazenar um número infinito de objetos em uma dimensão espacial. Mas ela não terminou ainda. Ela decide lhe dar uma espada espiritual, mas não antes de espetá-lo no outro olho para aliviar sua irritação persistente. Enquanto Yuri cura sua lesão, Úrsula subitamente enfia uma pedra dourada em sua boca. A pedra, conhecida como a Pedra do Sábio, liga sua consciência ao seu segundo olho. Isso garante que Úrsula sempre estará observando, pronta para repreendê-lo ou intervir se as coisas ficarem muito suspeitas entre ele e Yuri. Não é exatamente a liberdade que a esperava, mas pelo menos ele não estará completamente sozinho. Agora totalmente equipado, sente uma profunda gratidão por Yuri e jura retribuir tudo o que ela fez por ele. Em resposta, Yuri revela seu desejo: ela quer sua ajuda para encontrar suas irmãs, que foram espalhadas pelo continente e outras masmorras, escondidas como árvores da vida, sem um propósito claro na vida. Antes de assumir essa missão, pronto para viajar pelo mundo e reunir Yuri com sua família, finalmente, a volta para a masmorra. Com Úrsula, a comentarista indesejada, resmungando em seu ouvido, ele atravessa os monstros de Rank S com facilidade, como se a não fosse forte o suficiente já. Pronto, Úrsula começa a controlar remotamente sua habilidade de avaliação, usando-a para roubar as habilidades dos monstros de Rank S que ele derrota. Normalmente, uma avaliação tão intensa deixaria com uma dor de cabeça pós-habilidade horrível, mas com Yuri, a curandeira, constantemente ao seu lado, ele não precisa mais suportar a dor. Então, fica cada vez mais grato por sua nova parceira. Pouco depois, chega à porta que leva à sala do chefe final, o único desafio que ele deve completar para escapar da masmorra.
Úrsula explica que o chefe da masmorra protege o núcleo da masmorra, e destruir o núcleo desbloqueará a saída. Embora hesitante, assume o desafio, encorajado pelo apoio inabalável de Yuri e suas bênçãos. Ao abrir a porta, entra na câmara, notando apenas o núcleo verde brilhante da masmorra à distância. À medida que se aproxima dele, um círculo mágico é ativado, invocando o chefe da masmorra, um monstro rochoso massivo que parece mais ridículo do que ameaçador devido ao seu design estranho. Seguindo as instruções de Úrsula, se prepara enquanto o chefe lança um soco. Suportando o golpe com os dentes cerrados, usando uma habilidade roubada, ele dissolve a mão do chefe. Mas ele só se torna mais agressivo, lançando socos descontrolados enquanto a luta se intensifica. Vendo a situação escalar, Úrsula diz a que é hora de usar a técnica mágica final que ela o ensinou. Ela o avisa de que ele só tem energia suficiente para usá-la uma vez antes de desmaiar, mas o tranquiliza de que Yuri o curará depois. Reúne sua energia, formando um orbe luminoso de luz acima da cabeça do chefe. Com toda a sua força, ele lança o orbe como um meteoro, atingindo o chefe com uma explosão flamejante que deixa apenas escombros queimados em seu lugar. Com o chefe derrotado, Úrsula lembra de avaliar os restos do golem no núcleo da masmorra. Enquanto examina o núcleo, Úrsula aparece repentinamente, lembrando de que seu olho espiritual, alimentado pela árvore do mundo, é muito mais do que uma simples ferramenta de avaliação. Momentos depois, Yuri emerge, juntando-se a eles para admirar o cristal. Úrsula então revela que o núcleo da masmorra pode, na verdade, aprimorar o olho de para sua surpresa e empolgação. Quando Úrsula pergunta se ele quer o aprimoramento, concorda ansiosamente sem hesitar. Úrsula transfere o núcleo da masmorra para o olho espiritual de Aon, fazendo com que ele evolua para o nível 2. Empolgado, maravilha-se com seu poder aprimorado. Vendo seu entusiasmo, Úrsula o aconselha a continuar caçando chefes de masmorras e absorvendo seus núcleos para continuar aprimorando seu olho e desbloquear todo o seu potencial. Depois disso, todos eles saem da masmorra. Quando saem, a porta se fecha atrás deles. Aon curiosamente corre de volta para verificar se está permanentemente selada. Úrsula confirma sua suspeita, explicando que a masmorra provavelmente foi fechada de vez agora que seu núcleo se foi. Ela também menciona que todo o olho no qual ele caiu anteriormente provavelmente também está selado. Isso significa que ninguém mais poderá acessar a árvore do mundo. Ao ouvir isso, Aon se sente aliviado, sabendo que não tem mais nada a ver com a masmorra e pode voltar à superfície sem arrependimentos. Enquanto isso, na Guilda dos Aventureiros, O está se gabando para um grupo de aventureiros sobre seu confronto com os cães do inferno. Ele os avisa a nunca se aproximarem da masmorra, contando uma história dramática de como heroicamente se sacrificou para que eles pudessem escapar. Claro, tudo isso é uma mentira para encobrir o fato de que Zoe usou-a como isca para salvar sua própria pele. Os aventureiros ingênuos caem em sua história fabricada, pendendo a cada palavra. Mas, de repente, a voz de corta o ar, e Zoe congela de terror ao virar para ver a muito vivo e bem. Em pânico, ele exige saber como a sobreviveu. A revela com um sorriso arrogante que não só sobreviveu, mas também derrotou todos os monstros na masmorra. Oi, incrédulo, tenta negar, já que sempre assumiu que era apenas um perdedor fraco. Observando a reação de Zoe, os outros aventureiros começam a duvidar de sua história anterior, então a não perde tempo e expõe a verdade. Ele conta a todos como Zoe o paralisou e o deixou como isca para os cães do inferno. Os aventureiros se viram furiosos contra Zoe, batendo nele até deixá-lo sem sentidos por sua traição. Justo quando estão prestes a terminar com ele, entra e os para. Em vez de guardar rancor, ele agradece a Zoe, dizendo que ser abandonado lhe permitiu conhecer Yuri e Úrsula, que mudaram sua vida. Com isso, Aon sai da guilda, deixando todos estupefatos. Os aventureiros estão maravilhados, admirando essa nova versão heróica de que eles nunca pensaram que existia. Mais tarde, continua a explorar masmorras e a lutar contra monstros com Yuri e Úrsula, evoluindo ainda mais seus poderes a cada vitória. A cada núcleo de masmorra que Úrsula transfere para o seu olho espiritual, ele se sente mais forte. Então, um dia, enquanto viajam pela floresta, eles ouvem gritos à distância. Correndo em direção ao barulho, encontram uma carruagem sendo atacada por monstros. Então, Aon corta rapidamente as criaturas, enquanto Yuri e Úrsula curam os guardas feridos.
Por outro lado, Aon se aproxima de duas pessoas assustadas ao lado e verifica se estão machucadas. A mulher, virando-se para enfrentá-lo, se apaixona à primeira vista por aí imediatamente. Ela se joga sobre ele, chamando-o de seu herói. Aon acha toda a situação extremamente desconfortável e se vira para o homem com ela em busca de ajuda, assumindo que ele seja seu irmão. No entanto, o homem se apresenta como Jasper, o chefe da guilda dos mercadores, e, para o choque de A, a mulher acaba sendo a princesa Cláudia do país. Cláudia insiste em levá-los para sua mansão para agradecer adequadamente por terem salvo sua vida. Embora Aon ache que o crédito deveria ir para Yuri e Úrsula por curarem os guardas, Cláudia garante que também agradecerá a eles. Depois disso, ela deixa de lado a formalidade, pedindo para chamá-la apenas de Cláudia. Com isso resolvido, ela tenta se jogar sobre A novamente, mas Yuri entra e bloqueia seu avanço. Quando Cláudia pergunta, Yuri relutantemente declara que A é seu marido. A completamente pego de surpresa, se pergunta quando exatamente esse chamado casamento aconteceu. Como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas, Cláudia declara casualmente que não se importa em ser sua segunda esposa. Enquanto Yuri e Cláudia discutem sobre quem vai reivindicar A, Jasper interrompe e pede para ter uma conversa privada com ele. Mas o que Jasper diz a seguir faz a engasgar com sua força, porque ele propõe casamento a A também. Jasper então começa revelando que é membro da Silver Phoenix Trading Company, uma das mais proeminentes do reino. Em seguida, ele leva a uma sala subterrânea cheia de várias joias e pedras preciosas que Jasper colecionou ao longo dos anos. Ele reconhece que o olho esquerdo de A é um núcleo espiritual e procede para contar uma história incomum sobre o motivo de estar procurando por um. Segundo Jasper, a árvore do mundo uma vez deixou a superfície e se tornou um núcleo secreto usado para selar o rei demônio. Jasper está claramente obcecado por essa história. Então, em uma reviravolta bizarra, ele pede A novamente em casamento para poder ser refletido para sempre no olho espiritual de A. Sua fixação bizarra pelo núcleo deixa-a completamente assustado. Então, Úrsula, surpreendentemente, aconselha a dar ouvidos ao pedido de Jasper para que eles possam usar seus recursos para localizar masmorras escondidas. Embora a ideia de fazer uma parceria com Jasper tenha seus méritos, A opta por propor uma amizade em vez disso. Quando a pergunta sobre outras masmorras, Jasper parece não saber de nada à primeira vista, mas promete que logo irão descobri-las, deixando-a esperançoso. Ainda assim, ficar preso na zona da amizade não é suficiente para o excessivamente ansioso Jasper, que claramente quer mais. Mas antes que as coisas fiquem ainda mais desconfortáveis, Yuri, Cláudia e Úrsula se juntam a eles, cada uma disputando a atenção de A. Está dolorosamente claro que todos na sala parecem querer um pedaço da salsicha de A, deixando-o tanto sobrecarregado quanto completamente perdido. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. A cena então muda para Aon e seu grupo chegando em um calabouço escondido que Jasper havia lhes contado, na esperança de encontrar a família de Yuri dentro. Yuri parece um pouco preocupada, mas Aon a tranquiliza, dizendo que vai garantir que ela os conheça. A cena então muda para dentro do calabouço, onde ele encontra o que parece ser um beco sem saída. Úrsula rapidamente o informa de que não é na verdade um beco sem saída, porque um feitiço de teletransporte foi lançado nas paredes, permitindo a entrada no verdadeiro calabouço. Com isso, Aon toca as paredes e é instantaneamente teletransportado para dentro. Ele fica chocado ao se encontrar em algo que parece mais uma selva densa do que um calabouço tradicional. Úrsula então explica que uma poderosa ilusão alterou a estrutura interna, moldando-a em algo completamente diferente. Ao ouvir isso, Aon começa a se perguntar se uma das irmãs de Yuri é responsável. Antes que ele consiga pensar mais sobre isso, uma voz o chama, e é a irmã de Yuri chamada Pina. Yuri dá um passo à frente, reconhecendo a voz, e a apresenta como sua irmã travessa. Pina, por sua vez, fica surpresa ao ver que Yuri se juntou a humanos. Yuri pergunta onde ela está, e Pina responde de forma brincalhona, dizendo que estará esperando no final do calabouço e desafia Yuri a vir encontrá-la. Aon, surpreso com sua atitude, pergunta por que ela não simplesmente os teletransporta até ela, já que Yuri veio até aqui.
No entanto, Pina responde que não pode fazer isso, explicando que eles terão que caminhar o caminho todo para alcançá-la. Aon reconhece que isso faz sentido, pois a magia de teletransporte é um feitiço avançado e difícil de usar. Casualmente, Pina então os avisa de que o calabouço está cheio de armadilhas mortais e monstros poderosos, tornando sua jornada tudo menos fácil. Mas, apesar disso, Yuri permanece determinada a seguir em frente. No entanto, Pina a provoca, dizendo que provavelmente o namorado dela acabará fazendo todo o trabalho, deixando Yuri envergonhada. Aon então pede para que Yuri fique dentro do seu por segurança. Sabendo dos perigos à frente, Pina não se impressiona e o acusa de estar apenas tentando agir de forma legal. E ela declara com confiança que ele não será capaz de passar pelo calabouço dela, afirmando que o dela é o mais difícil de todos os calabouços escondidos. Mesmo assim, Aon avança sem hesitar, assegurando-lhe que não será um problema. Pina o observa atentamente, suspeitando de suas verdadeiras intenções em relação à sua irmã, e decide que vai expor sua verdadeira natureza antes de acabar isso. Pina então observa de perto enquanto Aon caminha diretamente para uma armadilha e sorri, pensando que isso finalmente o envergonhará na frente de Yuri. No entanto, antes de ele cair nela, Úrsula o avisa sobre a armadilha, e ele salta facilmente sobre ela, para a irritação de Pina. Úrsula os incentiva a seguir em frente e limpar o calabouço rapidamente. À medida que avançam, Aon encontra várias armadilhas bem colocadas, mas ele evita todas com facilidade. Pina fica cada vez mais frustrada, vendo passar por todos os obstáculos que ela cuidadosamente desenhou. Yuri, notando a irritação de sua irmã, menciona casualmente que Pina sempre gostou de criar coisas e entreter os outros com elas. Aon não se impressiona e comenta que armadilhas feitas para tirar vidas não são exatamente entretenimento. Mas Pina zomba, dizendo que seu calabouço não mata ninguém, porque sempre que alguém está prestes a morrer, eles são simplesmente teletransportados para fora. Ela então informa que alguns monstros poderosos estão vindo em direção a ele e o avisa a voltar, a menos que queira ser espancado até a morte, mas Aon se recusa a desistir. Nesse momento, um Alon aparece na frente dele. Úrsula identifica como um monstro de rank S, capaz de produzir sementes de todas as espécies de plantas. O monstro imediatamente libera uma nuvem de pólen sonífero, mas para o choque de Pina, não tem efeito sobre Aon. Ele explica que possui resistência total a enfermidades, o que significa que os efeitos de status são inúteis contra ele. Pina fica enfurecida, chamando isso de injusto, mas Aon não perde tempo usando Steel Cutter junto com Super Acelerate. Ele corta o monstro em um instante. Enquanto avalia suas habilidades, ele de repente percebe um ataque de um inimigo invisível. Úrsula o avisa que algo está atacando das sombras, mas como está usando sua habilidade de furtividade, ele não consegue ver. Pina observa em descrença enquanto Aon conversa calmamente no meio da batalha, ileso, apesar do ataque do inimigo invisível. Ela exige saber como ele não está recebendo dano, e Aon revela calmamente que possui nulificação de ataque surpresa. Pina o acusa de trapacear, mas ele continua, afirmando que ataques normais também não funcionam nele, devido à sua habilidade de fortaleza imutável. Pina está além da frustração agora, achando que esse cara é praticamente invencível, mas ela ainda mantém confiança de que Aon não será capaz de atacar suas antas silenciosas, desde que permaneçam em modo furtivo. No entanto, Úrsula rapidamente determina suas posições, e Aon os destrói todos instantaneamente usando pressão gravitacional. Ele então avalia mais suas habilidades, deixando Pina ainda mais irritada, pois ele está derrotando monstros de rank S com tanta facilidade. Pina, feliz, comenta que ter Yuri ao lado dele é como uma trapaça, fazendo Pina virar sua raiva para sua irmã mais velha. Mas, apesar de sua frustração, ela se recusa a desistir, determinada a se provar. Ela envia monstros ainda mais fortes de rank S contra ele, mas, mais uma vez, Aon os derrota todos com um único golpe. Úrsula então avalia as habilidades deles para ele, e Pina começa a se perguntar se Aon é realmente um monstro. Aon simplesmente diz a ela que é apenas um avaliador normal, mas Pina não acredita, porque não há nada de normal nele. Enquanto isso, vemos que Zoe também está dentro do mesmo calabouço. Ele lembra como acabou aqui, culpando totalmente sua situação atual por causa de Aon, depois que Aon expôs sua verdadeira natureza para todos. Oi retornou ao seu bar usual, mas no momento em que entrou, as pessoas o trataram como lixo.
Ele viu Jolene e tentou falar com ela, mas ela olhou para ele com nada além de desgosto. Os caras com ela confrontaram Zoe, perguntando se era verdade que ele havia paralisado Aon e usado ele como isca. Desesperados, Oi revelou que foi na verdade Jolene quem lançou o feitiço de paralisia. No entanto, Jolene imediatamente se fez de vítima, alegando que Zoe a forçou a fazer isso. Ao ouvir isso, o bar inteiro virou-se contra Zoe, expulsando-o e dizendo-lhe para nunca mais voltar. Deixaram claro que ninguém jamais faria uma festa com ele novamente. Furioso, Oi apertou os punhos, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ele pensou consigo mesmo que qualquer um em sua posição teria feito o mesmo. Não era culpa dele, Aon era o problema. Se apenas Aon tivesse morrido naquela época, nada disso teria acontecido. Determinado a restaurar sua reputação, Oi decidiu que havia apenas uma maneira de se redimir: caçar um monstro de alta dificuldade sozinho e provar que todos estavam errados. Sem hesitar, ele entrou em um calabouço, caçando monstros de rank C. Ele sabia que para um aventureiro normal, isso seria um grande desafio, mas ele estava confiante de que poderia lidar com isso. No entanto, enquanto explorava, algo o assustou, e em seu pânico, ele colocou a mão contra uma parede perto do beco sem saída. No momento seguinte, ele foi teleportado diretamente para o calabouço escondido. Ao observar seu entorno, Oi percebeu que aquele lugar poderia ser o lar de monstros incrivelmente fortes, assim como aqueles cães infernais. Mas, em vez de entrar em pânico, ele viu uma oportunidade. Se conseguisse derrotar alguns monstros poderosos ali, ele poderia provar seu valor de uma vez por todas. Com isso em mente, ele seguiu em frente, apenas para cair imediatamente em uma armadilha de fossos. Enquanto caía, pensou que sua vida havia acabado. Mas, em vez de morrer, ele se viu teleportado com segurança para fora da armadilha. Foi então que a voz de Pine chegou até ele, informando que, naquele calabouço, a morte não era uma opção e que ele poderia desafiar o calabouço quantas vezes quisesse. Ou então reentrou no calabouço, repetidamente, após descobrir que não poderia morrer ali, mas a cada vez era teleportado para fora quando estava à beira da morte. Depois de falhar várias vezes, ele se viu lá dentro novamente, determinado a seguir em frente. Enquanto navegava pelo caminho traiçoeiro, ele de repente avistou um crocodilo gigante espreitando à frente. Sem hesitar, ele puxou sua espada para lutar, mas antes que pudesse reagir, a besta avançou sobre ele, ferindo sua mão instantaneamente. A voz de Pina ecoou pelo calabouço, oferecendo teleportá-lo para fora, caso ele quisesse se render. No entanto, Oi teimosamente se recusou enquanto lutava para manter o ritmo. O crocodilo se aproximava, preparando-se para dar o golpe final, mas antes que pudesse atacar, Aon apareceu e matou o monstro instantaneamente. Oi, ainda em choque, agradeceu ao seu desconhecido salvador, assumindo que devia ser alguém poderoso, até que olhou para cima e percebeu que era Ian. Sua gratidão desapareceu, substituída por frustração imediata. Furioso, Oi exigiu saber o que Ian estava fazendo no calabouço. Ian respondeu casualmente que estava ali para conquistá-lo. Ele então rapidamente avaliou as habilidades do crocodilo, e Zoe não podia acreditar nos próprios olhos. Um chamado pegador de lixo como Ian tinha acabado de derrotar um monstro de rank S com um único golpe. Irritado, Ian pediu a Pina para teleportar Zoe para fora, não querendo perder mais tempo. Pina concordou, mas antes de enviá-lo embora, Ian usou as gotas da árvore mundo para curar suas feridas. Oi tentou protestar, mas antes que pudesse dizer algo, Ian o nocauteou. Momentos depois, ele foi teleportado para fora, humilhado mais uma vez. Depois, Ian estava diante da sala do chefe, pronto para o desafio final. Pina então chamou sua atenção, reconhecendo que ele tinha chegado tão longe sem dificuldades, mas avisou que ele nunca chegaria até ela a menos que derrotasse o chefe. Aon especulou que o calabouço se fecharia depois de vencê-lo, mas Úrsula o corrigiu, dizendo que, enquanto o núcleo do calabouço permanecesse intacto, ele não desapareceria. Com isso em mente, Ian entrou. A sala do chefe era diferente de tudo o que ele esperava. Era uma outra selva densa, completamente desprovida de inimigos visíveis. Nesse momento, o chão começou a tremer, forçando Ian a voar, procurando o chefe. Úrsula rapidamente o informou que o próprio chão era o chefe, e momentos depois, uma tartaruga gigante emergiu debaixo de Ian.
Ele ficou olhando para seu tamanho colossal, pensando que era grande demais. Imediatamente, ele atacou com bolas de fogo, mas nada aconteceu. Úrsula percebeu uma mana nostálgica na área, mas disse a Ian para se concentrar na batalha. A tartaruga retaliou, lançando uma enorme bola de água contra ele. Ian a parou, mas não teve efeito. Frustrado, ele se perguntou como derrotar aquela coisa. Ele então percebeu que seus ataques estavam atingindo o chão em vez da tartaruga em si, e algo se acendeu em sua mente. Ian pousou no chão, ignorando o aviso urgente de Úrsula para voar de volta ou arriscar ser esmagado. A tartaruga então desceu com um golpe, mas ele permaneceu ileso. Com um sorriso, Ian usou Disball, e a ilusão se quebrou, revelando o verdadeiro chefe, uma tartaruga pequena. Ian levantou a pequena criatura, e Úrsula percebeu que deveria ser um espírito divino forte o suficiente para criar uma ilusão de tão alto nível. Até ela havia sido completamente enganada, provando seu imenso poder. Ela então elogiou Ian, dizendo que ele venceu a luta usando sua própria inteligência e habilidades. Curioso, Ian elogiou a tartaruga e, para seu espanto, era filha de Genu, uma das 4 bestas divinas da criação. Úrsula ficou surpresa com a revelação, e Ian perguntou a Pina se ele realmente precisava derrotá-la. Mas ela teimosamente insistiu que ele não conseguiria concluir o calabouço a menos que o fizesse. Ian argumentou que, como quebrou a ilusão, já havia vencido e se recusava a machucar a pequena criatura. Pina continuou resistindo, mas Ian usou o truque da simpatia e, após alguma hesitação, ela finalmente cedeu. Ian e os outros então entraram na câmara onde a árvore mundo estava, e no momento em que Pina viu Yuri, ela se jogou nos braços da irmã. As duas se abraçaram, felizes por se reencontrarem depois de tanto tempo. Após um momento, Pina olhou para Ian e apontou para ele acusatoriamente, dizendo que ele foi quem a implicou. Yuri rapidamente defendeu Ian, dizendo à irmã que ele não era uma pessoa má. Pina olhou para Yuri desconfiada, percebendo algo em seu tom, e com um sorriso provocante, comentou que parecia que Yuri estava apaixonada por ele. O rosto de Yuri instantaneamente ficou vermelho, envergonhada pela acusação. Ela pensou que Pina não tinha mudado nada, ainda tão brincalhona quanto sempre, mas ela se sentiu aliviada por sua irmãzinha estar tão animada como sempre. Ian, observando-as, sorriu, feliz por vê-las reunidas e felizes. Então Pina anunciou de repente que queria sair com eles, dizendo que estava cansada de ficar no subterrâneo. Ela explicou que poderia dar seu núcleo espiritual a Ian, assim como Yuri fez, para que ele pudesse levá-la junto. Yuri não teve objeções e perguntou a Ian o que ele achava. Não vendo razão para recusar, ele concordou. Nesse momento, a pequena tartaruga de antes começou a brilhar e, em segundos, se transformou em uma garota. Ela se apresentou como Caim, a guardiã de Pina e filha da besta divina Genu. A expressão de Úrsula mudou imediatamente. Sua atitude normalmente casual desapareceu e ela se dirigiu a Caim com profundo respeito. Ian ficou surpreso em ver Úrsula falando de forma tão formal. No entanto, Caim fez um gesto com a mão e disse a ela para relaxar. Úrsula então disse a Ian que, antes de levar Pina, ele deveria pedir permissão a Caim. Ian fez como foi orientado, e Caim deu sua permissão. Ela também lhe deu uma pedra sábia e pediu para acompanhá-los, demonstrando suas habilidades de barreira para provar que poderia ser útil. Ian não viu razão para recusar e concordou sem demora. Úrsula começou a criar o núcleo espiritual de Pina e a pedra sábia em um olho prostético. Quando ficou pronto, ela o transplantou em Ian, fazendo seu olho evoluir para o nível 4, dando-lhe a habilidade de ver através de técnicas de ilusão. Ao olhar ao redor, Ian percebeu como as coisas ficaram mais vivas. Ver Yuri em tão alto espírito o deixou satisfeito. Úrsula, observando a felicidade de sua filha, agradeceu a Ian pelo que ele havia feito. No entanto, Ian simplesmente respondeu que estava apenas fazendo o que deveria. Com mais 6 irmãos para encontrar, ele focou em seu próximo objetivo. Enquanto isso, do lado de fora do calabouço escondidos, Oi lentamente recuperava a consciência. À medida que sua mente se clareava, ele processava o que acontecerá, e a frustração começou a crescer dentro dele. Ele não conseguia acreditar que Ian, a mesma pessoa que já havia pegado lixo para ele, agora estava tão incrivelmente poderoso. Obrigado por assistir. Deixe o like e inscreva-se para não perder a próxima parte.